Eu ouvi, eu vi. Gente, acabei de completar 100 inscritos aqui no meu canal do YouTube. Muito obrigada, tô muito feliz, de verdade mesmo, porque é pouco tempo que eu tô iniciando aqui na carreira do YouTube. Tem 2 meses já de canal, com bastante conteúdo pra vocês, com bastante consistência, 2 vezes por semana. Então, é muito engajamento e eu tô muito contente e agradecida por todos vocês que se inscreveram no meu canal ou que são novos por aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. E pra comemorar os meus 100 inscritos, e a partir de agora, a cada 100 inscritos, eu vou fazer um vídeo sobre curiosidades. Esse quadro tô estreando hoje, por conta dos meus 100 inscritos, e esse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre a minha carreira profissional, curiosidades pessoais, algumas perguntas pessoais que vocês deixam pra mim lá no box de perguntas do Instagram, curiosidades do consultório, bastidores de um atendimento clínico, alguns casos sobre a ótica da psicologia comportamental, o que eu acho, o que eu penso, etc. Então tudo que vai envolver um pouco mais sobre a minha opinião pessoal ou algum assunto mais específico que vocês têm curiosidade de saber sobre mim, vai ser nesse vídeo. Então sejam muito bem-vindos ao meu mais novo quadro, Curiosidades. Para começar esse quadro, deixei um box de perguntas de novo lá no meu Instagram, nos stories do meu Instagram, e a pergunta que eu selecionei para começar esse novo quadro foi da Ana Carolina Leonel, que ela me sugeriu a sua trajetória na psicologia, quando percebeu que queria fazer o curso até hoje. Ana Carolina Leonel, primeiramente, muito obrigada pela sua sugestão lá no meu box de perguntas do Instagram. Então estou fazendo esse vídeo especialmente para você e para todos os meus seguidores, todos os meus inscritos aqui do meu canal do YouTube, contar então quem sou eu, né? Só que não necessariamente sobre quem sou eu, mas como foi a minha decisão para cursar psicologia. É uma pergunta, na verdade, que muita gente sempre me faz. Eu já fiz algumas lives no meu Instagram sobre isso, sobre alguns cursos que eu fiz. Então, nada mais justo também do que deixar um vídeo sobre esse assunto aqui no meu canal do YouTube. Gente, como que começou então a minha paixão por psicologia? Na verdade, desde pequenininha, lá com os meus 6 anos de idade, mais ou menos, eu achava que eu queria ser médica. Mas na verdade, eu queria fazer especialidade em gerontologia, que precisa cursar medicina. E os meus pais sempre se gabavam, né? Que, ai, a minha filha vai ser médica, porque não sei o quê. Eu cresci dentro da minha família com pessoas muito mais velhas do que eu. Por exemplo, eu acabei cuidando da minha bisavó quando eu era pequena. Eu tenho primos que são muito mais velhos do que eu. Então eu acabei tendo uma desenvoltura cognitiva um pouquinho mais elevada para a idade que eu tinha na época. Então eu queria muito cuidar de pessoas, né? Porque eu também era cuidada. Então, quando eu escolhi a psicologia, na verdade, eu acabei meio que traindo um pouco os meus pais, porque eles sempre cresceram também junto comigo com essa expectativa de fazer medicina. Só que eu comecei a perceber que a medicina, na verdade, na especialidade de gerontologia, que é cuidar de idosos, nada mais é do que você dar medicação pro idoso, ver as demências dele, mas eu queria muito mais entender sobre a vida desse idoso, como que ele teve essas demências, quais eram as experiências de vida na vida desse idoso, a família, os amigos, profissão, filhos. E aí quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, eu acabei fazendo uma orientação profissional de 3 anos, primeiro, segundo e terceiro colegial. E aí quando chegou no terceiro ano do colegial, eu vi que tinham várias coisas onde eu poderia estar fazendo que iam me fazer feliz, né? Eu acho que existem prós e contras de você ter muitas habilidades, porque você fica confuso, mas ao mesmo tempo você tem um leque, e quando às vezes você tem poucas habilidades, que você sabe onde de fato você vai ser feliz naquilo. No meu caso, eu atirei pela psicologia. Eu nunca na minha vida, até com 17 anos de idade, eu me imaginei psicóloga, muito menos clínica. Eu tinha um certo preconceito, sim, daqueles psicólogos clínicos
que trabalha com consultório pro resto de suas vidas, eu me imaginava muito como uma empresa, por exemplo, que são aquelas pessoas que batem cartão. Eu não conseguia me imaginar trabalhando eternamente no mesmo lugar. Na verdade, eu só veria aquela pessoa uma vez por semana e tchau. Eu não teria funcionário, eu não teria um colega trabalhando comigo. Então eu já tinha um pouco desse preconceito. Aí quando eu entrei na faculdade, na verdade, quando eu falei, pai, mãe, quero ser psicóloga. tira na minha cabeça, né? Como assim? Aí meu pai fez um acordo comigo que eu teria que fazer um intercâmbio de au pair. Se você não sabe o que é au pair, é uma babá lá nos Estados Unidos, um intercâmbio para você aprender a língua inglesa, mas para você também cuidar de criança. E eu não curtia muito aquilo. Então eu fiz um acordo com meu pai. pai, vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer o primeiro ano de faculdade. Se eu não gostar, eu vou viajar. E aí foi quando o meu pai, super felizão, pagou lá o curso de intercâmbio pra mim, com o intuito de eu não gostar da faculdade. Gente, quando eu entrei no primeiro ano de faculdade, eu já fui presidente de sala, eu fui candidata a diretório acadêmico, até da comissão de formatura eu também fui. Fiz iniciação científica por 2 anos na faculdade. O meu TCC foi pesquisa de campo, que praticamente foi um pré-mestrado, a minha monografia. Então eu acabei aproveitando muito a minha faculdade. Só um parênteses pra vocês, eu curti tanto o meu primeiro ano de faculdade, eu não sei se vocês sabem, mas em algumas universidades eles acabam pedindo hora extracurricular, que é quando você precisa de certificado de palestra, evento, congresso, curso, e aí você leva no final do ano ou do semestre para provar aquelas quantidades de horas que você fez para poder passar e ir para o próximo ano. No meu primeiro ano de faculdade, no meu caso na época foi anual, eu precisava de 20 horas de certificado. Sabe quantas horas eu fiz? Chuta, fala o número. 120 horas. 100 horas a mais do que eu precisava. Então, eu acho que tudo o que eu plantei durante a faculdade, eu colhi depois que eu me formei. Uma coisa que eu conto pra vocês, pros meus clientes, pros meus seguidores, principalmente lá no Instagram, nos stories, que eu sou bastante ativa, quando vocês acabam plantando muito bem a faculdade, uma profissão, uma relação, um relacionamento, por exemplo, vocês vão colher muito mais coisas positivas, as coisas vão vir em dobro pra vocês, seja na profissão, seja num relacionamento, porque de fato muitas portas vão se abrir, muitas oportunidades e possibilidades vão acabar surgindo pelo que você, na verdade, coloca amor no que você faz. Então eu tô contando um pouquinho dessa minha trajetória, porque às vezes muitas pessoas falam: Nossa, Carol, mas você com 1 ano de formada, 2 anos de formada, você já conseguiu 200 clientes. Pois é, muita gente já passou pelo meu consultório, já sentou no meu sofá, só que obviamente algumas pessoas continuam, outras terminam, tem algumas pessoas que acabam saindo, algumas outras pessoas eu também já dei alta. Então sim, por quê? Porque quando você faz o que você ama de fato, independente da quantidade, mas da qualidade, é muito mais reforçador para, na verdade, quem está fazendo, que foi o meu caso. Durante a faculdade eu passei por vários estágios, né? Eu posso até fazer outros vídeos no quadro Curiosidades para contar para vocês. Mas eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu já tinha aquela visão de empresa, né? Eu quero ser psicóloga organizacional. E aí eu só fui ter a oportunidade de fazer um estágio em uma empresa no meu penúltimo ano de faculdade. E quando eu entrei, eu falei assim: Que eu tô fazendo aqui? porque não tinha nada a ver comigo. Então eu tinha uma idealização de que eu achava que era legal usar salto, terninho, roupa social, maquiada. Gente, eu tô gata, assim, só nos vídeos. Porque nos meus atendimentos, nem o rímel eu passo na minha cara. Porque eu não gosto de me arrumar pros atendimentos. E, na verdade, é quando rola uma identificação com o meu cliente, né? Ele vai acabar se identificando pelo que ele consome, ele assiste, porque é o que eu sempre prezo, é o conteúdo, é a qualidade e não a estética. É claro que você não vai atender de pijama, que você não vai vir desmazelado pro consultório atender. Mas eu tinha muito nítido em mim que eu queria passar
qualidade para os meus clientes, né? Então eu venho vestida do jeito que eu sou. Eu gosto de responder os meus seguidores no Instagram. Eu comento todos os comentários que vocês mandam para mim aqui no YouTube, que eu fico extremamente feliz. Então contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, não que eu seja diferentona, não que eu seja fora da caixa, mas de fato eu entrei na faculdade com muita visão do que eu queria ser. Eu não queria ser somente uma psicóloga clínica ou mais uma formada na universidade onde eu estudei. Eu queria agregar muito mais conteúdo para as pessoas que iam consumir o meu serviço. Então é muito importante também para você que é autônomo, para você que é psicólogo ou qualquer outra área da saúde, ou enfim, outro profissional, é muito importante também a gente entender que nós somos o negócio, principalmente nós empreendedores, empresários e autônomos. A gente não tá aqui só para ajudar pessoas. É algo que a gente já gostava lá na nossa infância e que a gente, querendo ou não, aplica isso na nossa profissão e a gente ganha dinheiro com isso. Então, a psicologia, na verdade, eu aplicava durante toda a minha vida. Eu que era confidente das minhas amigas, todo mundo tretava, mas a Carol era a única que sabia todas as versões. Quando uma amiga minha brigava com um boy, pra quem que ela ligava? Pra mim. Relacionamento familiar, quando os meus pais brigavam, quando as minhas tias brigavam entre si, tinha algum conflito entre os meus primos, quem que eles procuravam? Quem que eles mandavam mensagem? Ah, a Carola é gente boa, vou contar pra ela. Então eu tinha mais essa postura apaziguadora, assertiva, muito antes de eu entender de fato o que era habilidade social, o que era assertividade. Tem um outro vídeo que eu faço sobre inteligências múltiplas, que eu quero que vocês assistam, até mesmo para entender um pouquinho da correlação que eu tô falando para vocês agora da minha trajetória. Porque a nossa carreira, gente, nada mais é do que construída lá na nossa infância. Outra coisa que eu queria comentar com vocês foi a minha participação como membro da Liga de Psiquiatria dentro da minha universidade. Eu fui membro desde o meu primeiro ano ao último ano de faculdade. E, inclusive, foi o meu TCC, onde eu trabalhei com esses estudantes de medicina que faziam parte dentro da Liga de Psiquiatria. Eu fiz um TCC sobre habilidades sociais com os estudantes de medicina que estavam entrando pro internato, né? Então, eu fiz um treino de habilidades sociais com eles para tentar treinar um pouco melhor as habilidades, desenvolver essas habilidades entre médico e paciente. Os estudantes da Liga de Psiquiatria que eu acabei fazendo amizade acabaram sendo também participantes do meu TCC e hoje alguns são os meus clientes. Então olha a oportunidade que eu acabei criando lá na época de faculdade sem pretensão nenhuma e hoje em dia eu tenho uma boa relação, tenho um bom networking com eles e eles também acabam me indicando para outras pessoas virem fazer terapia comigo. Outra coisa que eu queria comentar com vocês foi no meu último ano de faculdade, com aquela loucura de TCC, eu acabei sendo monitora de um dos maiores congressos de psicologia comportamental no Brasil, que se chama ABPMC. E nesse congresso eu tive acesso aos profissionais de psicologia comportamental, que eram aqueles atores, ó, que eram Tá focada, vai. Que eram aqueles autores que eu lia nos artigos, nos livros. Eu tietei muito, tirei foto, foi incrível. Pude ali escutar eles verbalizando o que eu já tinha lido dos trabalhos deles. Mas principalmente, gente, eu acabei amadurecendo muito mais nessa parte profissional, porque foi nessa monitoria, foi nesse congresso que foi lá em São Paulo, inclusive, em 2015, que eu acabei ficando num hostel com 10 meninas e 2 dessas meninas são minhas amigas até hoje e elas são do Maranhão. Então olha que interessante que eu fui também lá para os Lençóis Maranhenses, a gente passeou lá por São Luís, fiquei 20 dias na casa delas, eu com o Gui, né Gui? Você gostou muito do Maranhão, não gostou? Gostei. Foi incrível a viagem e eu não teria tido essa oportunidade de ficar na casa dessas minhas amigas do Maranhão se eu não tivesse ido pro congresso, se eu não tivesse disponível, aberta, flexível e principalmente querendo de fato criar relações, conexões, não só para aquele momento, mas pra vida. Eu tenho certeza que essas minhas amigas vão assistir o vídeo, então um beijo pra vocês. E pra concluir o vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho mais sobre o meu TCC. Gente, eu acho que tirando o dia que eu adotei a Linda, minha filha, e a inauguração do meu consultório, um dos dias mais inesquecíveis da minha vida foi o dia do meu TCC.
Algumas pessoas chegam a dar risada. Nossa, como assim? TCC, que nada a ver. Algumas pessoas têm vergonha, mas pra mim foi a conclusão de um ciclo muito importante na minha vida. Porque eu já sabia que eu ia tirar 10. Eu fui lá com garra, com coragem, com determinação. Praticamente eu parei um filho, porque o meu TCC ele foi considerado um pré-projeto de mestrado. Eu tenho ainda muita vontade de fazer na UFSCar, que é uma das universidades de curso sobre habilidades sociais aqui no Brasil. E foi muito importante também essa relação entre a orientadora e a orientanda, que foi a minha professora de faculdade, a professora Elvira, que, putz, ela foi sensacional comigo na época do TCC. E aí, o que eu queria falar pra vocês sobre esse dia do TCC, o que acontece? Eu fiz um grupo, um evento no Facebook, onde eu convidei Deus e o mundo pra participarem do meu TCC. Tava lotado. Eu acho que daquele ano foi a sala mais cheia de apresentação de TCC que teve na minha faculdade. Eu chamei todo mundo pra assistir. Eu entrei em sala convidando todo mundo pra poder assistir. E depois do TCC, eu tive uma festa na minha casa, chamei todos os meus amigos, os meus convidados. Foi assim, um dos dias mais importantes da minha vida, que foi aquele fechamento de ciclo, onde de fato eu fiz os meus 5 anos de faculdade muito bem feitos. Então, você que está assistindo o meu vídeo de hoje, em agradecimento por você estar inscrito aqui no meu canal, por estar consumindo os meus conteúdos, o que eu quero falar para você de toda essa minha trajetória é, independente se você entrou na faculdade, bebeu todas, matou a aula, não gostava do curso e parou, não tem problema. O que acontece é você seguir de fato o que você gosta. Eu, vou ser muito sincera pra vocês, eu não era uma aluna nota 10. Eu era uns 8, uns 7,5, 9. Não era a melhor aluna da sala. Mas, de fato, eu ia pras aulas. Gente, eu acho que dá pra contar no dedo das mãos de quantas vezes eu faltei. Porque, de fato, eu queria ir lá pra aprender. Porque eu sabia que esses 5 anos de faculdade iriam ser muito pouco. Mas seria a base pra eu ser uma pessoa, ou melhor, uma profissional muito qualificada pra atender todas as pessoas que passariam por mim pelo resto da minha vida. Então, não necessariamente o vídeo de hoje eu vou falar sobre outros temas, como por exemplo as minhas outras pós, os outros cursos que eu fiz, mas principalmente na época de faculdade foi quando eu amadureci, onde eu dei aquele boom. Então, para todos os meus clientes universitários ou pré-vestibulandos, eu sempre falo, se você tem uma cabeça onde você acha que você vai querer se especializar em tal área, para com isso. Vai para a faculdade, vai para um trabalho novo, vai para algum lugar com a cabeça aberta para fazer um rodízio de funções, para você aprender tudo. Você está disposto 100% a passar por todo aquele processo, você aprender e ensinar alguém em toda a sua trajetória. Quero concluir então o vídeo de hoje com uma frase do meu amado pai que ele sempre fala para mim: Carolina, a gente colhe o que planta. Então, minha gente, vocês que estão assistindo aqui os meus vídeos, para 100 inscritos em 2 meses, para mim é muita coisa, porque eu estou consistente, eu tô determinada, eu tô focada em passar amor e conhecimento para todos vocês de uma forma muito didática e muito lúdica, que é a minha missão, que é a minha função de vida. Então eu agradeço de verdade por todos vocês estarem inscritos no meu canal, vocês engajarem no meu canal, comentarem, curtirem, compartilharem, isso é muito importante para mim. E o próximo vídeo dos 200 inscritos, vou trazer uma nova curiosidade da minha carreira, bastidores de consultório, respondendo algumas perguntas pessoais que vocês normalmente fazem pra mim lá no Instagram. Então, esse vídeo não é somente pra mim, para deixar registrado aqui essa trajetória da minha carreira, mas principalmente para vocês conseguirem se influenciar e se motivar um pouquinho com o que eu passei no vídeo de hoje para vocês. Gente, um beijo enorme no coração de vocês e muito obrigada por terem feito com que eu faça esse vídeo para vocês. Então, obrigada aos meus inscritos. Eu ouvi 100 inscritos! Gente, acabei de... Ah, Guilherme, de novo! Ué, eu falei como? Eu nasci com pessoas mais velhas do que eu, é isso? Não. E onde que tá errado isso?
Eu nasci, eu cresci. Ah, tá. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Sujou de novo essa aqui? Tá muito sujo ainda? Não. Mark, você corta, pelo amor de Deus. Corta a boca. Isso. Ixi, morreu, Marco. Não tem graça. Guilherme, para de rir. Tá sujo? Muito? É gostoso o sabor do batom? É, de cereja. Saiu?